Olá, sejam bem-vindos ao mini curso A Guerra da Arte. Meu nome é Sean Cohen, e já tem algum tempo que eu sou o editor de A Guerra da Arte de Steven Pressfield. Agora, antes de trazer Steve para discutirmos sobre a grande ideia por detrás do livro, eu adoraria fazer uma contextualização. Número 1. Até o momento, A Guerra da Arte tem vendido 613.752 cópias somente nos Estados Unidos. Número 2. A Guerra da Arte é o tipo raro de livro que vem sendo o que as editoras gostam de chamar de best-seller de primeira linha, e isso significa estar em todas as listas de tradicionais best-sellers, como a New York Times Best-Seller List e a Wall Street Journal Best-Seller List. É também o que gostam de chamar de best-seller perene. O que significa que A Guerra da Arte tem estado no top 5 de criatividade da Amazon.com por 14 anos seguidos e contando. Na maior parte das semanas esteve como número 1. Agora, número 3. Oprah Winfrey é uma grande fã do livro, e ela teve Steven Pressfield em seu programa Super Soul Sunday para falarem de como nós chegamos à ideia central do livro. E a ideia central é a noção de que existe uma força maligna no universo chamada resistência. Então, vamos começar. Steve, em A Guerra da Arte, bem no início do livro, você escreve: a maioria de nós tem duas vidas. A vida que vivemos e a vida não vivida dentro de nós. Interposta entre as duas está a resistência. O que isso significa? Vamos dizer que estamos trabalhando em um pequeno escritório, qualquer lugar, e temos um romance que queremos escrever, um filme que queremos produzir, ou um empreendimento que queremos inaugurar. Essa é nossa vida não vivida. E nós talvez sejamos um advogado que trabalha para uma empresa especializada em produzir filmes, e queremos produzir nossos próprios filmes, mas nos encontramos trabalhando para esta empresa. E o que nos impede é a pergunta: por que não navegamos até o Tahiti? Por que não nos tornamos Madre Teresa? Por que não escrevemos aquele romance? O que nos impede é a resistência. Resistência com R maiúsculo. Certo. Então, o que é a resistência? Como você a define? Bom, se alguma vez se muitos de nós fez isso. Se você alguma vez comprou uma esteira e ficou a observá-la inutilizada e se cobrindo de poeira, então você sabe exatamente o que é resistência. Se você alguma vez se inscreveu na academia e percebeu que não vai treinar, se você já tentou entrar em uma dieta e percebe que está ganhando peso, se você tentou acabar com um hábito ruim, se você alguma vez tentou parar de beber ou de usar drogas, ou deixar de estar viciado em redes sociais e descobre que não consegue fazer isso, a força que impede você é a resistência, é a autossabotagem. Ok. Certo. Então o título do livro é A Guerra da Arte. Bom, isso é interessante. Quer saber, Sean? Permita-me interrompê-lo por um minuto. Sim. Deixe-me fazer uma pausa nessa questão, e entrar um pouco em como eu experimentei a resistência, bem no início quando ficou evidente tal coisa para mim. Ok. Como escritor, você se senta toda manhã diante de uma página em branco e se levanta deixando a página em branco. E todo escritor que estiver ouvindo isso saberá exatamente do que estou falando. De lá irradia essa força letal que vem da página repelindo e dizendo: faça qualquer outra coisa que estiver em mente, mas não se sente aqui, aqui a máquina de escrever, aqui ao teclado. E então, essa força me chutou para fora por anos. Eu falarei sobre isso mais tarde. Mas, é assim que você tem a experiência disso enquanto escritor e é bem claro para você, sabe? Outra coisa, havia uma frase ou algumas frases bem no início de A Guerra da Arte, que foi algo assim: existe um segredo qual os escritores de verdade sabem que aqueles que desejam ser escritores não sabem. E o segredo é este: não é escrever que é difícil. É sentar para escrever que é difícil. E o que nos mantém longe de nos sentarmos e escrever é a resistência. Entendi. Então a resistência é um tipo de força obscura, que usa a procrastinação e todo tipo de outras coisas, para nos impedir de fazer aquilo que lá no fundo deveríamos fazer. Exatamente.
Certo. Então, agora sobre o título do livro, A Guerra da Arte. Por que você o nomeou A Guerra da Arte? Porque a arte costuma ser vista como alguma coisa muito bonita e etérea que vem talvez de um inconsciente coletivo, e ela vem sobre nós e a realizamos. Eu acredito que poucas pessoas percebem a arte como uma guerra. Por que você usou a palavra guerra? Bem, é uma ótima pergunta, e qualquer um que não seja um artista pensa que a arte é etérea, mas aquele que realmente tentou pintar, ou produzir um filme, ou coreografar uma dança ou escrever um roteiro sabe que isso é uma guerra, e a guerra está dentro da cabeça. De um lado da guerra está o sonho que você tem, o sonho positivo e criativo, o romance que deseja escrever, o filme que deseja produzir, o empreendimento que quer iniciar, e contra isso, se colocando contra e com igual força oposta, está a resistência. Ela é a força que está tentando impedir você de fazer isso. E eu posso lhe contar minha própria história. Quando eu tinha meus 20 e poucos anos, eu parei de produzir publicidade. Eu estava trabalhando em publicidade em Nova York para escrever um romance, e eu tinha 99,9% do caminho percorrido, e eu paralisei. Eu fiz tudo desmoronar, incluindo meu casamento. E acabei, como você sabe, dirigindo minha van Chevy por 13 diferentes vezes, indo e voltando através dos Estados Unidos. Tudo para fugir da escrita. Até aquele momento eu não tinha a concepção de que existia essa força de resistência, mas estava lá me encarando e foi quando, finalmente, pude lhe dar um nome, reconhecida pelo que era. Foi quando eu estava preparado para virar a esquina e realmente começar meu trabalho. Certo. Então uma última coisa antes de encerrarmos o primeiro episódio, e eu considero ser uma pergunta importante a se fazer. Você tem falado sobre escritores e artistas. São eles as únicas pessoas a enfrentarem a resistência, ou a resistência é um conceito universal para políticos, empresários dentre outros? Esta é outra ótima pergunta. E quando eu sentei a primeira vez para escrever A Guerra da Arte, eu pensei, ninguém vai se interessar por isso. Isto se alguém, e por qualquer motivo que for, isso atrará somente escritores, e talvez eu seja o único louco no mundo que tenha tido essa experiência dentro da mente. E descobri durante os últimos 14 anos, desde que publicamos um livro, que eu tenho recebido milhares e milhares de cartas, e a resistência é universal. Toda e qualquer tipo de resistência entra em ação quando, em qualquer momento, que buscamos mudar de um estado inferior de alma, para um estado superior de alma. Então, no caso de qualquer artista, isto significa deixar de fazer nada, ou fazer algo que está deixando de fazer o que é bom. Significa também, aspirar por níveis de moral e ética mais elevados na vida. Então, e não é sobre nenhum ator que está ouvindo isso. Eu pensei, sabe? Atores têm resistência. Eu não considerava, mas eu tenho milhões de cartas de atores. Vou lhe dizer uma outra coisa. Isto vai chatear muitos fotógrafos que estão ouvindo isso. Eu pensei, quão difícil é fotografar. Você aponta a câmera e aperta o botão, sabe, mas eu tenho milhões de cartas deles. E o que quero dizer? Muitas delas são de cortar o coração. Em que pessoas lhe conta, derramando lágrimas, de como se viciaram em drogas, que divorciaram 3 vezes, tudo porque não puderam encarar uma lacuna, um filme não exposto. E me deixe-lhe dizer uma outra coisa aqui, antes de encerrarmos. Lição número 1. Episódio número 1. A resistência é universal. Einstein teve experiências com a resistência, Madre Teresa teve experiências com a resistência. O Dalai Lama acorda todas as manhãs com a resistência. Ela é uma força objetiva da natureza, assim como a gravidade. É como o trajeto de Vênus através do céu noturno. Assim sendo, ela é letal para aquilo que qualquer artista estiver tentando fazer. Você deve superar isso, encontrar sua própria maneira de superar isso. E digo mais, se você for um aspirante a escritor, artista, produtor de filmes, ou qualquer coisa que seja, você nunca irá alcançar seus objetivos artísticos ou empreendedores, a menos que reconheça a realidade dessa força diabólica,
letal e negativa, e invente seu próprio método de superá-la. Aguardamos você aqui semana que vem. Até o próximo vídeo!